Bom dia amigos. Nós retornamos para um novo assunto conforme foi já delimitado pelo cronograma e eu estou aqui. Essa é uma foto no Brasil, onde eu provisoriamente me instalei num dos quartos do meu próprio apartamento e estou aí levantando na última ocasião que aí estive para dar aula. E além dos módulos das especializações brasileiras, tivemos aula também com o pessoal do Equador. Depois tive que ajudar o Almir a montar um bracket, um aparelho em mim mesmo, e terminei tudo nesse estado que você vê aqui de fumado. O tema é a adaptação transversal posterior na dentição mista, conforme o Renato delimitou, assim o chamou, quando deu o que seria o broto, a semente dessa aula, e trata-se de conversar mais a miúdo sobre o D-Gainer e mostrando ele sendo aplicado em alguns casos, inclusive pelo professor Damon, que aqui no curso em Madrid seu pessoal cedeu em PowerPoint, em apresentação, material de duas crianças tratadas com essa forma de tratamento, com esse protocolo de game. Nós fomos embora do Brasil dia 12 de abril e aqui é uma foto do meu mais velho, do meu mais novo, esse de azul, com o Vinícius, o seu priminho, no aeroporto, e ele consola o Vinícius acerca de sua própria partida. Fez a mesma coisa com o Vitor, outro primo, o primeiro filho da minha irmã e esse filho do meu irmão. Os dois têm praticamente o mesmo tamanho, mas o Lucas, no afã de consolar o priminho, o tomou no colo. E eles realmente brincavam muito, muito juntos e aqui carregam uma saudade tremenda uns dos outros. Eventualmente se falam por Skype ou FaceTime. Estamos aqui. Muito bem. E a respeito de crianças, o que a gente tem de maior probabilidade de ocorrência na dentição mista em nossos consultórios tem a ver com exatamente essa questão que passa aqui. Veja, os dentes permanentes possuem uma erupção sequencial. Sequencial. O que isso significa? Significa que não só há uma questão cronológica do tempo relacionado à erupção e esfoliação de tecidos e erupção de permanentes, como há uma sequência dentro desse tempo, ela não é aleatória, ela tem relação com o perímetro do arco, o ganho de espaço e o próprio crescimento do indivíduo nesse período. Daí que, se houver alguma ingerência, alguma alteração na sequência ou no tempo, na cronologia de erupção, isso tudo pode deflagrar uma má oclusão, especialmente causada por ausência de espaço, ok? É o que todo mundo sabe. Daí criaram-se maneiras, formas, há muitos protocolos de muitos aparelhos de N tipos, fixos e removíveis, desde a década de 60, que são recuperadores de espaço com expansores,
ou métodos do professor Ricketts de arcos bases, e tudo isso nos serviu muito bem. Já a ortodontia fixa preferiu trabalhar as extrações seriadas muito mais do que a recuperação de espaço, se entregando ao fato de que os dentes são maiores do que o espaço que a natureza providenciou para eles, que é um sofisma, que é algo que a gente fala informalmente, mas que só em casos de macrodontia, anomalia de forma de verdade, é que isso pode acontecer. Do contrário, o professor Planas é terrivelmente contra que se diga que herdou os dentes grandes do pai e a boca pequena da mãe. O que aconteceu foi subdesenvolvimento dentofacial. Daí que a proposta, então, seja essa que recupera espaço ou a de extrações programadas durante o tempo da pré-adolescência, é tratamento interceptativo. Interceptar um dano para fazer com que a dentição permanente, independente de receber aparelho fixo para alinhamento e nivelamento depois, a dentição permanente possa vir toda ela acomodada no arco. Então, veja aqui, algumas das sequelas de perda precoce de dente ou de danos na erupção dos permanentes. Aqui ainda temos um canino e ele faz reserva de espaço, entretanto esse já é o segundo período transitório da dentição mista, o que tinha que acontecer já aconteceu, e aqui não há mais como fazer interceptação de dano, porque qualquer dano já está estabelecido. Agora isso aqui é ortodontia fixa e mola entre esses dentes e não há nenhuma atividade de primeira fase de tratamento, porque esse dente já vai esfoliar também, assim como desse lado. Entretanto, quando ele esfoliou precocemente, e nesse caso quase sempre era por cárie, houve uma mesalização do setor posterior e agora não tem aonde erupcionar o premolar. Você sabe que ele vai acabar erupcionando aqui para o lingual e depois acabar nas nossas cadeiras sendo extraído. Isso aqui é um exemplo de uma erupção por lingual, nesse caso do primeiro molar, que obviamente aqui por a escova ela só passa aqui, o primeiro molar dançou e está cariado. E aqui outra sequela típica de perda precoce de dentes descidos, pode ter perdido os 2 caninos, houve mesialização de todo o setor posterior, constrição dentoalveolar anterior e os dentes então erupcionaram desse jeito. Os tratamentos propostos então, ou a gente tinha a situação de modo que ela ocorria no primeiro período intertransitório, havia a perda precoce por trauma ou cárie de algum elemento dentário descido e um mantenedor de espaço, dentre tantos que existem, tantos desenhos, sejam fixos ou removíveis, devia ser feito para reserva de espaço. Então isso aqui não é ortointerceptativa, como a gente tem dito. Isso aqui é ortopreventiva, porque é antes que o dano se estabeleça. E a ortointerceptativa tem também as extrações seriadas, extrações programadas. Para quem não conhece do que se trata exatamente as extrações programadas, tem aqui um vídeo que mostra a técnica de extração programada, ou seriada, assim, digamos. Veja que aqui o espaço livre de Nance, se houver respeito a ele no sentido de nenhuma
perda precoce de elemento tecido, todos os dentes virão a contento. Então nós temos aí um caso no primeiro período intertransitório da dentição mista. Veja, os 4 incisivos e os molares. Se há constrição de arcada, diminuição do perímetro do arco, subdesenvolvimento dentoalveolar ou basal, a extração seriada ela resolve do mesmo jeito, sem considerar ganho de espaço. Então, os caninos descidos são sacados e aí o que acontece? Espontaneamente a correção do apinhamento anterior. Na sequência, são sacados os primeiros molares e durante o segundo período transitório, vêm todos os permanentes, que os substituem, os premolares. E agora a gente tem o problema in situ para resolver, a falta de espaço, o espaço não foi trabalhado, não se ganhou o espaço e continua tendo que se realizar a extração em série. Daí que agora se condena o dente de sempre e, aproveitando-se do fato de que o paciente tem de 10 a 12 anos, o canino vem para a região e o caso se conclui. Muito bem. Isso é extração seriada. E a gente fazia isso bastante. Agora, bem menos, porque agora a gente resolveu ganhar espaço. Ganhar espaço. É isso que de gainer significa. Ganho de espaço. O D, certamente, é no nome do idealizador, o Damon. E gainer de gain, de lucro, de ganho, de acréscimo. Como aquela frase norte-americana, né? No pain, no gain. Daí que recuperação de espaço para a erupção adequada de dentes permanentes é a definição do trabalho que o de Gainer faz e das formas que mais me dá gosto fazer, que é por meio de remodelação dentoalveolar durante o crescimento e controlar a função muscular, como a gente vai ver sequencialmente. O de Gainer já está no YouTube também. Então você viu lá a recuperação de espaço e agora aqui o de Gainer, trabalhando na mesma fase de tratamento. Veja, estamos também no primeiro período intertransitório ou no período intertransitório, que é aquele que mais efetivamente a gente coloca o de Gainer para funcionar. Como eu repito, não adianta colocar no segundo período transitório, como um caso que eu vou mostrar aqui. Há ganhos, obviamente, mas ele já não é mais um trabalho de primeira fase. Primeira fase eu quero dizer um 4x2. Já é um trabalho de ortodontia fixa contínua, completa, de 6 a 6. Mas a ideia do de Gainer é essa aqui. Uma ligação anteroposterior por meio de uma mola que vai providenciar desenvolvimento anteroposterior e também transversal, à medida que impede que a mucosa jugal, que é a deglutição atípica, trabalhe contra a expansão que a boca quer ter, como um efeito Frenkel de proteção das arcadas contra função inadequada. É assim que se olha o de Gainer por oclusal, mas para ter esse efeito de proteção contra a mucosa, não está legal aqui no desenho, no esquema, a forma como ele passa tão próximo aos dentes, as coroas por vestibular e longe da mucosa. Na verdade, quando você coloca as molas ativadas, existe um abaulamento, sim, desse setor e ele é proposital.
E o de Gainer faz isso, desenvolve espaço com esse nível de simplicidade. Sim, é simples. Se a gente respeitar adequadamente o protocolo, a coisa funciona sem qualquer problema, com simplicidade. Perdão. Nunca sei onde está minha aula. A ver. Essas são as aulas do professor Damon, Cat e Code. Vamos abrir de novo então. Está aqui. Então veja aqui um caso demonstrando o aparelho. Se nós não utilizarmos ortodontia, brackets autoligados, nós não podemos realizar o de Gainer, porque trata-se de uma proposta efetivada pela ausência de atrito que permita que os dentes possam avançar com forças bem leves para sua região de melhor posicionamento, sem sair de dentro da cortical, gente. Não adianta prender todo mundo aqui não, tá? Veja que é um caso típico. Dentição mista em seu segundo período intertransitório, mas o de Gainer já está aqui faz tempo. Não, desde o período intertransitório, propondo a recuperação de espaço. Aqui o espaço precisa ser recuperado para este pré, e aqui precisa ser recuperado para esse canino. Então há espaços para fechar aqui, a mola vai fechar, aqui a mola vai fechar, assim como a distalização deste molar que migrou para anterior, e quase sempre a gente está aí diante de casos com classe 2, quando houve perda precoce de canino descido superior, que é muito comum. Na internet, o de Gainer também está. Veja aqui que uma busca simples no Google mostra esse caso do Dr. Friedlander. Ele tem um caso que é como esse. Não é possível colocar orto contínua porque ainda há dentição mista. E essa dentição mista não é capaz de suportar a presença de brackets, porque se isso aqui é período já segundo período transitório, esses dentes estão por esfoliar. Então é verdade que isto é uma primeira fase que logo vai se transformar numa orto fixa, como eu falei. No segundo período transitório, a gente tem pouco o que fazer, mas olha como esse pouco é efetivo. Aqui inferior houve perda, e daqui o de Gainer, tal como ele de fato é, um abaulamento do fio, que a gente vai ver qual ainda, sem problema, com tranquilidade, e a tentativa de ganho de espaço, superior e inferior, e aqui já com a esfoliação do molar. Então veja, o espaço ganho foi mínimo, porque esse aqui já é o espaço de reserva do segundo molar. Então esse é o espaço de reserva do segundo molar descido para o pré, esse já tinha. E esse aqui também já tinha. Houve então um ganho de espaço aqui, e aqui está havendo também. Por isso é que o ideal é a gente começar antes dessa fase. Se puder começar antes dessa fase, melhor, porque do contrário, em pouco tempo a gente já está fazendo um tratamento de contínuo. Por isso é que o professor Jurandir Barbosa, outros também, chamam esta fase de primeira fase, que antecipa o protocolo propriamente dito. Veja que este é um fio de
grosso calibre e que ele precisa sobrar por distal dos tubos colados no primeiro molar. Nós vamos falar sobre isso. Aqui o de Gainer, conforme eu disse, do livro do professor Jurandir, e agora já mostra que ele realiza fases. Então veja, primeiro há o alinhamento do setor anterior, com fios redondos de baixo calibre, até que se possa colocar um fio de calibre maior, e nesse caso aqui o professor tentou fazer um de Gainer, só que como trata-se do segundo período da dentição mista, como eu tenho dito, rapidamente o que ocorreu é que ele já estava fazendo um tratamento de ortodontia fixa autoligante propriamente dita. Você percebe? Na arcada inferior, ele optou por não esperar esses dentes erupcionarem mais, óbvio, é o que eu faria também, e lançou mão do de Gainer de modo a conquistar, deixando que a natureza traga os caninos, fazendo aí o ganho de espaço.